Oi cinéfilos, meu nome é Caroline e bem-vindos a mais um vídeo do Assista um Filme. E no vídeo de hoje eu vim trazer a crítica de um dos lançamentos da semana passada, que é o filme Mortal Kombat 2. Tem algo que tanto o primeiro filme quanto o segundo filme me surpreendeu, é o quão divertido ele consegue ser, realmente abraçando todo o caos, a brutalidade e violência que a gente tem dentro dos jogos, mas sem deixar isso se tornar algo pesado ou sem graça. Como eu falei no vídeo sobre o primeiro Mortal Kombat, né, que inclusive já tem crítica aqui no canal, eu vou deixar linkado tanto no vídeo quanto na descrição, o meu contato com Mortal Kombat foi muito baixo, assim, além dos principais personagens e de jogar uma vez ou outra no fliperama, eu não tive tanto contato, assim, muito o contexto, assim, dos jogos. Mas ainda assim, eu sinto que os filmes, eles são muito acessíveis para quem não jogou os jogos, mas ainda assim consegue trazer um equilíbrio e ser muito divertido e sendo uma história, sem dúvidas, destinadas para os fãs dos jogos. Esse filme tem a direção do Simon McQuoid, que também é responsável pelo primeiro filme de 2021, e dessa vez o roteirista é o Jeremy Slater, que também foi responsável pela série Cavaleiro da Lua, e traz então uma continuação dos eventos apresentados na história. E uma das coisas interessantes é que essa sequência não só leva em consideração todas as reclamações dos fãs da primeira história, ignorando tudo aquilo que não deu certo, que não funcionou, principalmente aquele conceito de arcanos que muita gente criticou, o próprio personagem do Cole Young tem o seu protagonismo diminuído aí nessa sequência, mas também conseguindo ser uma trama ainda mais ambiciosa por, enfim, a gente vê aí o confronto da batalha do Mortal Kombat. No longa, então, reencontramos os personagens do primeiro filme se preparando para o torneio Mortal Kombat, que decide o destino da Terra e de todos seus habitantes. Além de Sonya Blade, Jax, Raiden, Liu Kang e Cole Young, agora conhecemos, enfim, Kitana e Johnny Cage, que são ótimas adições para a trama. E a narrativa começa sem grandes introduções, já nos jogando para dentro da trama, nos apresentando então finalmente a Kitana e também introduzindo o grande vilão da trama, o Shao Kahn, um grande e cruel guerreiro. E a introdução do filme realmente é um dos seus pontos fortes, é uma introdução que já começa de cabeça, já deixando muito claro tudo que vai acontecer no restante do filme, que vai ser algo brutal, que vai ter grandes lutas e que vai ser novamente essa luta do bem contra o mal. E como eu falei, o protagonismo do Cole Young, que foi esse personagem criado especificamente para os filmes de Mortal Kombat, é praticamente substituído pelo personagem do Johnny Cage, que agora assume esse papel de protagonista, e devo admitir que isso funciona extremamente bem dentro da história. O personagem é muito carismático, ele tem um senso de humor muito atual que funciona muito bem dentro da história, e ele também acaba sendo, de certa forma, os olhos dos espectadores dentro dessa franquia, meio que contextualizando as pessoas que não têm tanto contato com esse universo, ao mesmo tempo que abraça os fãs dos jogos. O personagem é um ator que fez muito sucesso em filmes de ação durante os anos 90, mas que agora se encontra com a sua carreira completamente estagnada e meio sem propósito, até que ele é chamado pela Sonya e pelo Raiden para ser um dos guerreiros da Terra. A jornada que o Cage passa pelo filme é muito bem explorada, trazendo esse personagem que constantemente desacredita no seu potencial, mas passando pouco a pouco a entender que o mundo e os problemas são muito maiores do que ele imaginava. Meio que passando por essa jornada de entender o seu lugar no mundo, de entender o que ele é capaz, né, de ir tentando se superar, entendendo que as pessoas ao redor dele dependem dele e precisam dele. Eu lembrei bastante, enquanto eu assisti o filme, do plot de outro filme de 2026, que foi Devoradores de Estrelas, e senti os dois personagens muito parecidos entre si, né? O protagonista de Devoradores de Estrelas, o Dr. Ryland Grace, e agora o Johnny Cage, porque são dois personagens que a todo momento deixam muito claro que eles não são corajosos, que eles não são capazes e que ali ao longo da história passam a perceber as capacidades que eles já têm dentro deles, né, e a aprender a lidar com as situações da vida. Mas eu devo admitir que a minha personagem favorita dentro dessa história foi realmente a Kitana. Eu sinto que ela é essa personagem que traz um tom mais sério pra dentro da história, muito por conta das motivações dela ao longo do filme, e que funcionou super bem. Eu acho que essa personagem dentro dos jogos já é muito legal, muito por conta das suas armas, que são completamente diferentes, né? O estilo de luta, e por ser uma personagem feminina, assim, e realmente muito feminina. E que aqui dentro da história eles em nenhum momento sexualizam ela ou botam ela como interesse amoroso, e realmente é uma personagem que tem destaque apenas por ser
muito fiel ao que ela acredita e por a gente comprar desde o início as motivações dela, que é justamente conseguir se vingar pela morte do seu pai, né, que foi morto pelo Shao Kahn, e ao mesmo tempo conseguir libertar o seu povo. Na história, Kitana é uma princesa e vê o seu pai ser brutalmente derrotado pelo Shao Kahn, sendo obrigada a obedecê-lo. A personagem é carismática, habilidosa, inteligente, sendo um grande destaque dentro do filme, principalmente porque a gente sente muita empatia por ela. E claro, as cenas de luta dela dentro desse filme são sensacionais, né, muito por conta das armas delas, é tudo muito legal. E assim como no primeiro filme, o longa novamente traz esse universo que tem uma mitologia muito parecida com a mitologia grega, onde a gente tem deuses ancestrais que não podem se envolver ali com as decisões e lutas dos guerreiros. E lutas essas, claro, que envolvem o bem e o mal. Mas algo que eu achei muito interessante nessa sequência é que, apesar de trazer essa questão do bem e do mal, eu sinto que eles deixam mais complexo esse quesito, mostrando que as coisas não são tão simples assim. Às vezes um personagem tá do lado do mal, mas não necessariamente porque ele é mal, mas por conta das condições, por conta das emoções, né? O filme deixa muito claro como esses personagens, eles são movidos por rivalidades, por traições, por vinganças, por hierarquias, né? E tudo isso envolve ali o lado que eles vão estar lutando. Mas não necessariamente que alguém que tá do lado do bem vai ser 100% do bem, como o próprio personagem do Kano, né? Mas também não necessariamente alguém que está lutando pelo lado do mal vai ser uma pessoa do mal, como a Kitana. Kitana deseja libertar o seu povo, mas não tem força suficiente para derrotar Shao Kahn, sendo obrigada a lutar ao seu lado. Eu acho que no primeiro filme, eles não conseguem mostrar tanto esse lado do mal, assim, tanto que eu sinto que é o lado que é menos desenvolvido, assim, dentro da história, as motivações dos próprios personagens, né? É meio que eles estão daquele lado, então eles são 100% malignos, quando na vida as coisas não são bem assim, né? As coisas são mais complexas que isso, e eu acho que o filme consegue trazer um pouco disso pra história. Mas, claro, o grande destaque dentro desse filme, que eu sinto que também é do primeiro, são as lutas e as interações entre os personagens. As coreografias são muito bem feitas e são muito legais de acompanhar, principalmente porque elas são fáceis de acompanhar. Eu sinto que a gente tem muitos filmes que mostram lutas que às vezes é difícil de entender todas as movimentações assim, e eu sinto que aqui é realmente muito legal. Eles trazem referências a diversos golpes clássicos do jogo, clássicos dos próprios personagens, que são muito legais de ver. As armas são muito interessantes, né? Falei da própria Kitana, mas a gente tem várias outras também. E as lutas são realmente muito bem coreografadas, e aqui eu quero destacar principalmente uma luta que acontece entre o Liu Kang e o Kung Lao. Inclusive, os dois atores fizeram parte da academia de acrobacias de luta do Jackie Chan. Então eles têm ali um background de luta bem interessante, e por isso eu sinto que a luta dos dois foi uma das mais legais dentro do filme, porque realmente você vê golpes muito bem feitos, muito bem coreografados ali dentro. É uma luta bonita de se assistir, que você tá ali a todo momento torcendo ali, ao mesmo tempo pelos dois, né? Porque além de tudo, tem uma carga emocional muito grande. Além disso, os cenários das lutas trazem referências aos jogos, onde os personagens são praticamente transportados para essas salas que lembram muito os cenários dos jogos. E é aquilo que eu falei na crítica do primeiro jogo. Esse é um filme, uma adaptação de um jogo que se desprende da realidade. Então as mortes e as cenas vão ser muito brutais, vão ser muito distantes da realidade, então o personagem vai tomar diversas pancadas e ele ainda vai estar lá lutando, assim. Mas acho que super funciona dentro desse universo que eles criaram. Pra não falar que eu amei todas as coisas dentro do filme, eu sinto que eles pecam muito em alguns momentos dramáticos, principalmente no impacto que a morte de outros personagens tem ali nos que continuam vivos. As mortes são brutais, mas os personagens pouco sofrem com aquelas mortes. É um impacto praticamente nulo, onde a história basicamente tem que continuar, e é isso, a gente não vai mais sofrer por conta disso. Eu acho que parte disso vem um pouco pela lógica criada pelo universo de que esses personagens podem reviver em alguns momentos, né? E então você tem um impacto de que, tipo, ok, aquele personagem morreu, mas talvez no próximo ele vai reviver, né? Ele vai ser trazido de volta à vida, então não precisamos chorar por ele, porque logo ele vai voltar. O que honestamente tira um pouco do drama da sua morte. Porém, eu também acho que tem algumas mortes que tem que acontecer pro filme ser impactante, ao mesmo tempo que eu também acho que não tem como fazer uma sequência de um filme sem trazer de volta alguns personagens que são tão marcantes da franquia, como o próprio Sub-Zero. Mas é isso, é um filme que funciona principalmente pra quem é fã, é um filme divertido, é um filme que te prende muito por conta das referências, das lutas dentro da história, os personagens são super divertidos, e a
As piadas dentro do filme mesmo, acho que são uma adição muito boa, fazendo referências à cultura pop, né? Você tem referências a Harry Potter, a Senhor dos Anéis, até mesmo Round Six, e acho que super funcionou dentro da história e deixa a franquia mesmo mais atual ainda. O filme funciona super bem, principalmente por ele abraçar toda a essência dos jogos sem se envergonhar, trazendo um fanservice bem feito, uma história que engaja principalmente pelas motivações da personagem da Kitana, que foi um baita acerto aí desse filme. E assim como o primeiro filme, ele termina com aquele gostinho de quero mais, muito provavelmente vamos ter uma sequência, né, até dadas os grandes elogios que esse filme tem recebido dos fãs do jogo Mortal Kombat. Então tô na torcida assim, mas realmente achei que essa franquia foi uma surpresa muito positiva. Eu não esperava que eu fosse gostar tanto assim dos filmes, muito por conta do contato que eu tive com eles, que foi muito baixo, mas ainda assim eu achei eles extremamente divertidos, super engajantes, acho que super funcionam pelo que ele se propõe. É isso, é um filme que adapta esse jogo que é distante da realidade, não vai ter cenas realistas, não vai ter grandes dramas, é sobre luta, é sobre vingança, é sobre o bem contra o mal. Acho que tem muito a ser explorado ainda aqui dentro, né, principalmente a coisa dos personagens e das emoções deles que movem eles, assim. Acho que uma coisa muito legal que eles conseguem manter tanto no primeiro quanto nesse segundo é a rivalidade entre o Scorpion e o Sub-Zero, e fico muito curiosa pra saber o que eles vão fazer de próximo, assim. Acho que até valia, quem sabe, quando a franquia estiver ainda maior, fazer uma prequel contando como começou essa rivalidade, que eu sei que tem um contexto enorme. Mas enfim, eu achei muito divertido. Acho que é até um pouco difícil de falar sobre ele, porque no fim do dia ele me entreteve muito e realmente me divertiu, e acho que isso que ficou comigo. Mas bom, pra mim esse filme tem uma nota de 7.8 e ele tá disponível nos cinemas. Mas então foi isso, pessoal. Se você gostou do vídeo, não esquece de curtir, compartilhar e comentar o que você achou de Mortal Kombat. Também deixar aqui nos comentários qual jogo que você gostaria que fosse adaptado para os cinemas. Então foi isso e até o próximo vídeo.